E agora vem comigo na trilha da notícia. Olha essa bomba, hein? Uma carta escrita de próprio punho por Elizabeth Arrabaça. Suspeita de matar a nora envenenada, a professora de Pilates, Larissa Rodrigues. Ela contou nessa carta que a Larissa morreu após tomar chumbinho, mas de maneira acidental. Para a sogra, a Larissa havia tomado um remédio que estava sendo confundido o veneno de rato que estava sendo confundido com o remédio. Agora o Gustavo Batista tem mais detalhes dessa carta. Olha só que história é essa, Gustavo. Então, a sogra admite que tanto a Natália teria tomado, a filha dela, tomado chumbinho, mas para tirar a própria vida, ou até de propósito, para se matar. E aí, a Larissa teria confundido essa dose deixada pela Natália em um frasco com o remédio para o estômago. Estava tomando esse remédio para o estômago e aí também morreu envenenada. Ou seja, as duas, segundo a sogra, tomaram chumbinho. E ela já até está prevendo que o laudo que vai vir do IML, do Laboratório de São Paulo, com os restos mortais da Natália, virá com a presença de chumbinho, né? E aí fala, não, ó, bateram os laudos, chumbinho na Larissa, chumbinho na Natália, preso o Luiz, preso a Elizabeth, mas ela está falando que não. Elas tomaram porque uma confundiu com remédio e a outra poderia ter cometido suicídio. É isso, Gustavo? Esta é uma das possíveis hipóteses aí levantadas a partir desta carta que foi divulgada e confirmada pela defesa da Elizabeth. Inclusive esta carta, Valentim, ela foi aí juntada, né, pela defesa ao inquérito e foi escrita de próprio punho pela Elizabeth, né? A suspeita, né, afirma aí que nem ela e nem a Larissa sabiam que o remédio estava com o veneno e que as duas, não somente a Larissa, mas também a Elizabeth, né, teriam tomado aí por estarem com dor no estômago, né, naquela noite, né, antes da Larissa acabar perdendo a vida. A Elizabeth, ela foi presa com o filho, o médico Luiz Antônio Garnica, no dia 6 de maio, né, e ontem o advogado da Elizabeth, né, o Bruno Corrêa, disse que a justiça prorrogou a prisão temporária que se encerraria já na próxima quinta-feira, portanto, amanhã. As prisões do esposo e da sogra de Larissa Rodrigues foram prorrogadas para que a polícia, claro, continue investigando, né, por conta da alta complexidade deste caso, né, inclusive a partir de agora com mais esse elemento aí, esta possível confirmação, né, do envenenamento por parte da Larissa com este remédio. O Luiz, ele segue preso na cadeia de Santa Rosa de Viterbo e Elizabeth foi transferida no começo da semana para a penitenciária feminina de Mogi Guaçu. Nessa carta divulgada, a gente vai ver agora alguns detalhes, os principais pontos dela, uma carta grande, né, com várias páginas. Olha só, essa carta divulgada hoje pela manhã detalha como estava, né, a vida da Elizabeth dentro da cadeia. Na primeira página ela relata, né, como que ela está se sentindo, né, sem os medicamentos recomendados aí pelo médico. Em seguida, nas demais páginas, ela fala sobre a filha, a Natália Garnica, que em determinado momento, que era inclusive chefe de vigilância sanitária lá de Pontal, teria pedido um chumbinho para a mãe, para que ela pudesse usar o veneno para matar ratazanas que estavam em chácaras lá na cidade, né? Por ela ter esse posicionamento, né, dentro da prefeitura, ela precisava, né, de algo para ajudar, né, rancheiros lá da região, né? E depois dessa conversa, a Natália acabou falecendo e então a Elizabeth pegou as medicações que a filha fazia de uso contínuo e levou para a casa dela. No dia em que a Elizabeth foi então à casa da Larissa, né, antes da Larissa morrer, ela teria levado um dos remédios de estômago, já que estava usando as antigas medicações da filha. Ainda de acordo com a carta, a professora passou mal por conta de uma marmita que teria comido antes, então pediu um remédio para a sogra e esse remédio seria aí um dos remédios que a Elizabeth estaria utilizando também, né? Ela acabou dando este remédio também para a Larissa e aí ela encerra a carta.
informando, né, e alegando, né, nas palavras aí, né, na escrita da Elizabeth Rabassa, de que com certeza este medicamento conteria chumbinho, né, levando a ela também acreditar que a Natália possa também ter morrido, né, envenenada por chumbinho. Valentim. Portanto, uma novidade a mais neste caso, né, que começou, né, há um mês atrás, praticamente um mês atrás, inclusive a Record saiu na frente há mais de 30 dias neste caso e depois, né, acabou ganhando essa grande repercussão em todo o país, a partir da prisão da Elizabeth, do filho dela, Luiz Garnica, né? Acompanhamos nos últimos 30 dias aí a exumação também do corpo da Natália Garnica e agora, claro, o novo desdobramento, né, em relação a este caso, né? É bom a gente lembrar que tivemos um caso semelhante recentemente, né, em relação ao Nelson. Também lá, um suspeito, só que ele não está preso, também utilizou a carta como uma forma aí de explicar o que foi que aconteceu. E claro, a gente aguarda, a partir de agora, né, como que essa carta da Elizabeth vai ser recebida aí pelo delegado do caso, também pelo Ministério Público e claro que a gente vai atualizar e trazer mais informações aqui dentro do Balanço Geral. Olha, mantenha o Gustavo comigo lá em frente à CPJ Ribeirão Preto, mas eu quero a carta aqui no telão, hein? Gustavo, continua comigo. Agora 11h41, você que tá chegando na Record. Olha essa carta, gente. Olha a carta que chegou aqui pra polícia. É uma carta escrita de próprio punho em muitos trechos. É uma carta que tem quase 4 páginas, tá? Quase 4 páginas. E aí, nós vamos aqui separando alguns trechos para você que está em casa tentar entender. Mas como o Gustavo contou, nós vimos que aqui a principal informação trazida pela Elizabeth é essa. Ela agora admite, lá atrás não, lá atrás, quando ela foi presa, né, se não me engano, nós temos um mês aí pelo menos da prisão, quando ela foi presa ela não falou isso, né, no momento algum ela citou lá atrás que o remédio para o estômago que elas estariam tomando era um remédio que poderia ter sido confundido com chumbinho. Mas agora, depois da orientação, conversou com o advogado, enfim, ela se lembrou do que aconteceu, né? Mas, enfim, cabe à justiça julgar. Eu só estou dando a minha opinião e você de casa tem a sua e a gente acompanha junto aqui também. Em muitos trechos dessa carta aqui, ela fala da situação que ela vive lá dentro do presídio, da cadeia em São Joaquim da Barra e agora a nova cadeia a qual ela foi transferida, né? Da situação que ela tem, dos problemas de saúde que ela enfrenta, que o pessoal tem dado atenção para ela, porém, a situação tem sido muito complicada. E lá em cima, ó, Elizabeth coloca os documentos dela, estou muito doente há vários dias, aqui estou com muita fraqueza, batedeira no coração, estou aqui com sangue, enfim, né, com diarreia, cólica, e aí ela vai contando tudo, remédio, toma remédio para Parkinson, e aqui ela fala. Eu tenho outro trecho da carta, Renata Modesto, rapidinho, quero voltar com o Gustavo lá para dar mais detalhes sobre essa carta aqui, ó. E aqui, ó, olha o que ela fala, atenção, hein, atenção aqui, ó. O Luiz também inocente. Ela cita o filho numa página anterior e aqui ela fala que ele e ela são inocentes. Nunca faríamos qualquer maldade com um ser humano. E aqui, ó, nem com animais de estimação. Somos uma família de amor. Graças a Deus. Palavras da Elizabeth. Aqui, ó, em nome de Jesus Cristo, amém. E uma cruz. Eu me lembrei que a minha querida, amada filha Natália Garnica tinha me contado lá no meu apartamento que várias pessoas tinham chácaras em Pontal, tinham pedido para arrumar um veneno para ratos, porque não conseguiam matar os ratos com aqueles quadradinhos de venenos para ratos. E que teria sido aí outro veneno, né? Muitas ratazanas tinham que dar um jeito. E aí a Natália me contou, no outro final de semana, no meu apartamento, porque ela é chefe da vigilância sanitária em Pontal, que ela tinha conseguido 2 vidrinhos de veneno chamado chumbinho. Eu disse para jogar fora, para não mexer com isso. A carta segue, mas ela disse que ia aí dividir em pequenas doses, tentar matar os ratos, colocar um pouquinho nos pedaços de queijos. Mas, infelizmente, a Natália morreu. A Natália veio a falecer, olha aqui, nesse meio tempo. E aí, ela teve trombose quando teve Covid, teve que fazer uma cirurgia nas pernas para retirar varizes com tromboses. Ela havia feito uma bariátrica antes. Quando fomos buscar as roupas dela com os pertences, eu me lembrei do veneno. E aí falei para a Viviane prestar aí atenção em alguma coisa diferente, né? Contei do veneno, mas
deve ser essa pessoa que ela cita, deve ser a pessoa que a polícia conseguiu aí, essa testemunha falando dessa questão do chumbinho, dessa conversa da Elizabeth com a amiga sobre o chumbinho. Mas não achamos nada. Agora já sei, vou morrer também, porque dos remédios dela eu levei para mim, né? Para mim usar, ela fala aqui, para eu usar, né? E aqui ela cita também sobre a questão dos remédios para pressão, e aí a carta segue em outros trechos. Mas esse trecho é importante. Por quê? Porque ela fala que a Natália é quem conseguiu o chumbinho pelo fato de ser chefe da vigilância epidemiológica sanitária de Pontal. E aí, Gustavo, pelo que dá a entender, a Natália dá a entender que a Natália teria tomado chumbinho, porque no outro trecho da carta ela fala que a Natália enfrentava uma depressão. Então, dá a entender que a Natália teria se matado ou então teria confundido nesses frascos de remédios para estômago com remédios para chumbinho, que ela tinha dividido em cápsulas em pequenas doses, tá? Muito semelhante, segundo a Elizabeth, com o remédio para o estômago, e aí teria tomado e teria morrido. E aí depois a Elizabeth então levou esse remédio, esse frasquinho, com essas doses separadas pela Natália, para a casa dela. E a Larissa passou mal no estômago, pediu o remédio, a Natália tinha tomado esse remédio, a Elizabeth deu o remédio para a Larissa também, e a Larissa morreu. E ela fala que até ela, Elizabeth, também tomou tal remédio para o estômago, que seria confundido com chumbinho. Uma história que, olha, é uma história, um enredo de novela que vai ser, enfim, né? A polícia que vai acompanhar, a justiça, os promotores, os advogados, mas o estranho é ela não lembrar disso quando ela foi presa, ela lembrar disso agora, depois de conversar muito com o advogado dela, Gustavo. Com certeza, Valentim. É importante a gente recordar aí que ela foi ouvida aqui pelo delegado que acompanha e investiga tanto o caso da Larissa como o caso da Natália. São dois inquéritos, por enquanto, separados, né, até diante desta carta. Será que o delegado pode tomar aí alguma atitude, né, unificar as investigações? Porque, ao que tudo indica, pode ser que realmente um caso esteja relacionado ao outro, né? E cabe agora, claro, a Elizabeth trazer mais explicações sobre essas dúvidas, inclusive apontadas aí por você, né? Será que era um remédio chumbinho que estava lá, né, no frasco lá das cápsulas de omeprazol? Ou será que era um omeprazol ali que estava contaminado com chumbinho? Ou será que era somente omeprazol e foi de alguma outra forma que a Larissa acabou morrendo? É importante a gente recordar aí que, segundo amigos da Larissa, a Larissa não estava passando mal somente naquela noite. Ela estava já há vários dias passando mal, é importante a gente lembrar disso. Inclusive havia pedido a ajuda do marido, o Luiz Garnica. Inclusive ele não levou ela até o médico, né? Ele medicou, já que ele era médico, medicou ela dentro de casa. Então é importante também explicar um pouco a respeito disso. Com certeza, a partir dessas novas informações, o doutor Fernando Bravo, delegado que acompanha esse caso, deve talvez ouvir até novamente a Elizabeth, né? Com certeza, confrontar essas informações com o Luiz, que não deve ter acesso ainda a esta carta. Claro que a partir dos advogados aí de defesa dele deve ter em breve acesso a estas cartas, Valentim, para a gente poder ter alguma conclusão em relação a esses dois casos, né, esses dois inquéritos, por enquanto, abertos aqui na Polícia Civil de Ribeirão Preto. É importante a gente lembrar aí que a exumação da Natália, que aconteceu há 2 semanas, inclusive, tem aí um prazo, né, para análise, né, dos restos mortais da Natália Garnica de pelo menos 60 dias. Então, um caso que ganha mais um capítulo, né, aí do envenenamento, da sogra, do marido, no caso da Larissa, possivelmente, né, da mãe e do irmão em relação à Natália, que ganha mais um capítulo e que não está aí perto de terminar. Que com certeza, saindo este laudo, ao que tudo indica a partir de agora com esta carta, parece, né, que vai sair também com o chumbinho até diante desta pré-defesa, né, já se defendendo sem mesmo saber sobre o resultado dos restos mortais lá da Natália. Valentim, com certeza a gente vai ter novidades em breve, né, em relação às prisões, em relação às versões apresentadas tanto pela Elizabeth como também pelo Luiz Garnica. Olha, o Gustavo Batista está ali acompanhando detalhes, né? Eu tenho outro trecho da carta, Renata Modesto, hein? Porque a carta tem pelo menos 4 páginas. A primeira página ela fala das doenças
que ela acaba sofrendo aí, né, a situação que ela está sofrendo dentro da prisão, né? E aqui ela fala, né, esse texto que eu já li, fala do amor de família, que ela e o filho jamais matariam aí a Natália, a própria filha e também a nora, né? E aqui ela fala, olha, eu coloquei na minha... Olha aqui outro trecho, Gustavo lembrou bem, tá? Aqui na Record vai esmiuçando a carta e você vai acompanhar, porque é a notícia bombástica dessa quarta-feira, a carta escrita de próprio punho pela sogra, pela Elizabeth Arrabaça. Aqui ela fala, aqui ela confessa, como o Gustavo citou, né, que ela colocou dipirona e o omeprazol no dia que foi na Larissa. Falei pra ela que não estava sentindo muito bem, né? Eu tinha... Sim, eu vou falar agora, eu ia falar isso que sim. Situação complicada, né? Enfim, não queria incomodar aí a minha amiga, tal, poderia ir lá conversar um pouquinho com ela. E aí ela foi, né, e levou o remédio pra Larissa, tá? E aí, segundo ela continua contando detalhes, que aí as duas, então, acabaram tomando o remédio. Ela disse que ela tomou o remédio também, porque ela não estava bem do estômago. A Larissa tomou, e aí a Larissa, então, teria ingerido esse remédio, que na verdade seria chumbinho, ou uma mistura de remédio com chumbinho, ou uma troca desses frascos, é o que a polícia vai tentar entender. Bom, Gustavo, tem mais algum trecho aqui, chefa? Hein? E aqui ela vai finalizando, mas a carta, você tá vendo, né? É muito longa, com vários pontos que são aí que a gente vai destacando e vai comentando ao longo do balanço geral. E aí, ó, fala a Natália. Aqui, ó, tem um outro trecho que é importante, tá? A gente tá vendo junto, essa carta chegou para nossa equipe, eu vou vendo junto com você de casa. A Natália havia colocado o veneno nas cápsulas de omeprazol. Não existe outra explicação, tá? Então ela fala que a filha pegou a cápsula do remédio do estômago, colocou chumbinho dentro. Agora, será que a filha fez isso para matar os ratos, para colocar nos queijos, que ela falou dos ranchos lá da região de Pontal? Ou a filha fez isso porque a filha queria se suicidar, queria se matar? É o que a gente não está entendendo ainda, né? E aí, para finalizar a carta, ela fala aqui, ó, tentei escrever dentro da cadeia, estou piorando a cada hora, né? E aqui, deixo aqui uma bênção para nossa amada família, com muito amor, por todos vocês. Amo meus filhos, um beijo da vovó Bete aos meus netos, que eu amo infinitamente e eternamente. A Larissa, eu sempre lhe amei e amo como minha filha. Minhas lágrimas de amor, ela fala para Larissa, a nora dela. E aqui, reconhecerei firma, tal, vocês podem tirar uma cópia autenticada, e aqui ela fala outros termos aí técnicos para que essa carta tenha alguma validade jurídica, tá? Bom, Gustavo, vamos seguindo aqui o nosso balanço geral, mas é importante já voltar a falar dessa carta, e agora a gente tem novidades também sobre a questão das prisões, né? Tanto da Elizabeth quanto também do Luiz Garnica, os dois que continuam na cadeia, e agora com a chegada dessa carta, a gente há novos argumentos ainda em cima desse caso aí, Gustavo. Com certeza, Valentim, como a gente antecipou, esta prisão temporária dos dois, da sogra, né, e do marido da Larissa, terminaria nesta semana. E aí o que aconteceu? Como a gente vê, as investigações ainda não terminaram, né? Inclusive a partir dessa carta divulgada hoje. Aí a Polícia Civil pediu a prorrogação desta prisão temporária. Prisão temporária serve para quê? Para ajudar nas investigações, porque o caso ainda não está totalmente concluído. Portanto, eles devem permanecer por pelo menos mais 30 dias presos. Tanto a Elizabeth Arrabaça, lá em Mogi Guaçu, como o Luiz Garnica, lá em Santa Rosa de Viterbo, né? Porque aí é uma investigação com alta complexidade, né? Inclusive aparelhos eletrônicos, né? Computadores, celulares envolvidos, né? Estão ainda passando em perícia. Este material ainda não foi divulgada, ainda informação ainda a respeito desta perícia nesses aparelhos celulares, computadores que foram apreendidos também com os dois, Valentim? E agora, claro, tem esta carta, tem também a questão do inquérito da Natália em relação à análise dos restos mortais dela. Então 30 dias aí são necessários para tentar chegar, né, uma conclusão mais precisa a respeito destes dois casos, né? Tanto da morte da Natália como da morte da Larissa. Dentro do que você comentou agora a respeito do que Elizabeth Arrabaça disse, a Natália não está aqui para se defender, se ela teria realmente colocado esse chumbinho lá dentro, né, que é aí uma visão, uma
uma perspectiva, né, da mãe dela, né, da Elizabeth Rabassa. Acredita que a filha tenha feito isso, né? Então, com certeza, as investigações devem ouvi-la novamente, como a gente reforçou aqui, porque são pontos ali que a Elizabeth Rabassa afirma em todo momento, né? Não existe uma comprovação a respeito disso, né? E esse medicamento, onde esse medicamento está? Ela jogou fora? Para onde que foi? Tudo isso com certeza vai passar agora aí pela Polícia Civil para em breve a gente trazer, enfim, quem sabe uma conclusão deste caso, dessas ocorrências graves envolvendo a Larissa e a Natália Garnica. Olha, Gustavo, vou girar a informação aqui no Balanço Geral, não para, já já a gente volta nesse assunto, que é o assunto do dia, nessa quarta-feira aqui no Balanço Geral. Obrigado, Gustavo, pelas informações. E é isso, né? Quando ela foi presa, falaram, olha, estamos prendendo você porque a Larissa está envenenada com chumbinho. Na hora, ela poderia falar, chumbinho, mas peraí. Tinha um remédio que a minha filha colocou na cápsula do remédio para estômago, a gente confundiu. Eu também tomei, vou fazer o teste. A Larissa morreu porque tomou por engano. Ela foi lembrar isso agora, mais de um mês depois da prisão, lembrar toda essa história com detalhes, todo esse enredo, depois que ela conversou com o advogado. Enfim, onde estão esses frascos com os comprimidos, onde a Natália, como lembrou bem o Gustavo, que não está aqui para se defender, teria colocado chumbinho no lugar do remédio para o estômago. É o que a gente quer saber e, claro, teve toda aquela dinâmica no cenário onde a Larissa foi encontrada morta, da limpeza do local, do corpo rígido, do Luiz tentando reanimá-la mesmo morta depois de tantas horas. Enfim, tem muitos pontos aí que não estão se encaixando nessa carta, que é uma carta confissão da situação que aconteceu, tá?